Olá! Na continuação das nossas conversas sobre dosimetria da pena, chegou o momento de nós falarmos sobre a segunda fase. Vocês vão se lembrar que o cálculo de pena no Brasil adota o sistema trifásico, segundo o artigo 68 do Código Penal, que a primeira fase está regulada no artigo 59, que nós já vimos em outros vídeos, e na segunda fase, então, se levam em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes. Elas estão majoritariamente previstas entre os artigos 61 e 66 do Código Penal. Uma outra legislação extravagante até menciona agravantes e atenuantes, mas é seguro dizer que 99% delas estão realmente no Código Penal. Então diz assim o artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E aí tem uma lista. A primeira informação importante é cuidado com o bis in idem. Cuidado para uma mesma circunstância, um mesmo motivo, uma mesma característica ser levado em consideração mais de uma vez. Então, se uma dessas agravantes que nós vamos conhecer agora já constituir o próprio tipo penal, ou se elas tiverem em algumas circunstâncias, como é o caso do homicídio qualificado, por exemplo, se elas já tiverem servido para qualificar o crime, então nós não podemos usá-las novamente. Então já adianto um exemplo aqui, O homicídio praticado por motivo torpe é uma qualificadora. Se no cálculo da pena a torpeza do motivo já foi considerada para fins de qualificador, então você não poderá usar esse mesmo motivo novamente na segunda fase, sob pena de você punir a pessoa duas vezes por um mesmo fenômeno, por uma mesma circunstância. Ok? A primeira circunstância que sempre agrava a pena é a reincidência, E nós temos que tomar cuidado com a reincidência. A reincidência pode sugerir apenas o seguinte: o sujeito cometeu um crime A, depois cometeu o crime B, ele é reincidente. Não é tão simples assim, tá? O artigo 63 do Código Penal diz o seguinte: é reincidente aquele que pratica um novo delito depois de transitado em julgado o seu primeiro crime. Então ele comete o crime A, é julgado, processado, aquela decisão transita em julgado, e então ele comete um segundo delito. Isso tecnicamente o torna reincidente. Aliás, vamos até prestar bem atenção na dicção do 63, tá? O 63 fala assim, eu vou puxar lá. Verifique essa reincidência quando o agente comete novo crime. Novo crime. Portanto, se ele comete primeiro uma contravenção em um outro crime, não chamamos de reincidência. Daí, se for o contrário, um crime e depois uma contravenção, aí sim gera reincidência, mas não por causa do 63 do Código Penal, porém pelo artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Pô, Davi, mas eu sempre ouvi uma história que reincidência tinha lá 5 anos. É verdade. Porque o 63 estabelece um critério geral de reincidência. Depois o 64, inciso 1º, faz um recorte, que diz assim, não prevalece a condenação anterior, portanto, nós vamos desconfigurar a reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena, e a nova infração tiverem decorridos mais de 5 anos, Essa é uma correção para que aquela primeira condenação não gere efeitos eternos, Então daqui 20 anos o sujeito comete um novo delito, não tem mais sentido considerar reincidência. Então veja que o critério do 63 é diferente do 64.1. O 63 transitou em julgado a decisão do crime 1, cometido o crime 2, reincidente. O 641 faz um recorte diferente, que não é mais relevante o trânsito em julgado do primeiro crime, porém a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena do primeiro crime e a prática do segundo. Se houve o transcurso de prazo superior a 5 anos, então
não vamos mais falar de reincidência. No próximo vídeo, nós vamos comentar então as outras agravantes dos artigos 61 e 62 do Código Penal. Obrigado.